Olá, olá, querido líder, tudo bem? Olha, eu estou passando aqui hoje nessa palestra gratuita Ativando o Potencial dos Nossos Líderes. Seja bem-vindo a essa palestra que visa trazer um conhecimento, expandir a sua consciência e trazer luz para que você ajude a ativar a sua liderança e também os seus liderados, tá bom? Então eu quero dizer para você uma coisa muito importante. Qual é a motivação dessa palestra? Olha, na verdade, essa palestra ela é algo muito fantástico porque isso abriu os meus olhos, né? Eu, quando há alguns anos atrás, tive muitas dificuldades na área da liderança, porque apesar de eu ser ordenado, ter sido estudado no seminário e tudo mais, as pessoas, nós saímos do seminário com estudo, com entendimento, com bastante sonhos e projetos, saímos com cheiro de livro. No entanto, nós não somos treinados quanto à liderança no dia a dia. Não somos treinados. A gente vai aprender que no campo de batalha ali do dia a dia que a gente vai aprender a ser líder de verdade. Né? E existem muitas coisas na liderança que a gente vai aprendendo a trancos e barrancos. Na verdade, essa parte vai te ajudar a ampliar a sua intenção de você entender de como você deve treinar a sua mentalidade, a sua vida, também a sua equipe, e como você precisa crescer e desenvolver. Isso é muito legal, tá certo? Então, por isso que eu tive que ter mentores, tive que ter pessoas que me ajudaram a desenvolver, estudei, investi, e isso trouxe um resultado muito importante na minha liderança, nos meus líderes, na minha equipe de líderes, e hoje eu posso estar aqui compartilhando aquilo que eu aprendi, aquilo que eu tenho aprendido, aquilo que eu tenho colocado em prática para poder também ajudar você a crescer na sua liderança. Então seja bem-vindo a essa palestra Ativando o Potencial dos Nossos Líderes. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Quais são as habilidades que um líder precisa ter ou algum colaborador, seja no trabalho, na igreja, na família, em alguma instituição não governamental, quais seriam as habilidades que você acredita que essas pessoas devam ter? Vamos lá, pensa um pouquinho comigo. De repente você pode falar assim, uma pessoa que, para ser um líder, né, no trabalho, líder na igreja, ele precisa ser comprometido. Comprometido. Você pode até fazer uma listinha, se você quiser. Aí você pode escrever a lista desses itens, né, dessas atitudes, ações aí que você acha que essa pessoa precisa ter. Quais são as habilidades que a pessoa ter? De repente você coloca assim, poxa, a pessoa precisa ser inteligente. Pode ser. De repente a pessoa precisa ter vontade de estudar mais, tal. Então você coloca. De repente essa pessoa precisa ter amor à obra, amor ao trabalho, beleza. De repente essa pessoa precisa ter ser humilde, né? Então você coloca aí ser humilde, ser submissa, beleza, submissa. Ser uma pessoa ensinável, beleza. A pessoa tem que ter iniciativa, então coloca aí. Então vai colocando várias coisas que vão te ajudar a você a desenvolver essa lista aí de habilidades, só para a gente poder entrar aqui na temática da nossa palestra, que é ativando o potencial dos nossos líderes, tá? Então vai vendo isso aí. Agora, depois que você fez a listinha, nós vamos aqui agora, dentro do contexto dessa palestra, falar sobre 3 letrinhas básicas, que é o que eu chamo que chamamos de chá, e que todos nós temos que tomar esse chazinho sempre. Ô, chá gostoso! Esse chá aqui é um chá que não é o chá que você está pensando, aquele chazinho de erva cidreira, aquele chazinho de hortelã, aquele de canela, não sei se você gosta, mas eu gosto de chá. E aquele chazinho, aquele chamate, seja qual tipo de chá que você gosta, não é esse chá. É um outro chá que nós trabalhamos dentro das empresas e trabalhamos dentro da liderança como algo que ajuda na ativação do potencial. O chá são 3 letras que são chamadas da tríade
da realização. E aí eu quero convidar você a aprender um pouquinho sobre isso com a gente hoje aqui, tá bom? Então vamos lá. Ativando o potencial dos nossos líderes através do chá. O que é um chá, gente? Chá é um acróstico onde nós colocamos para cada letra uma palavra que esteja agregado num sentido. Então aqui a palavra conhecimento, o C do chá, é conhecimento. Então é onde nós temos que adquirir conhecimento. Eu gosto de uma frase que uma vez eu ouvi, ou li num livro, que diz o seguinte, mais ou menos o teor dela é esse aqui. Todos os problemas se dissipam à luz de um novo conhecimento. Eu achei interessante isso, por quê? Porque quando um problema só é problema para você quando você não conhece como resolver. E aí quando você sabe como resolver, beleza, ele já não se torna já aquele problema que te causa tanto dano. Então, conhecimento. Conhecimento é a primeira letrinha. O H de habilidade. Todos nós precisamos desenvolver novas habilidades se queremos crescer e desenvolver. Então, a tríade da autorrealização trabalha nessa linha de raciocínio, primeiro com o C de conhecimento, segundo com o H de habilidade, como nós precisamos adquirir, aprender alguma coisa, conhecer é aprender e desenvolver. E a terceira é atitude ou ação, tá? Então, você adquire conhecimento, desenvolve uma nova habilidade e tem que ter atitude e ação. Se você tiver conhecimento, tiver uma habilidade, mas não coloque em prática, não coloque isso em ação, de que vale? Como isso vai trazer resultados para mim e para você? Então, essa é a grande sacada aqui hoje, a gente vai pegar essa tríade da autorrealização, que é o chá, tá bom? Vamos avançar aqui mais um pouquinho e eu quero que você esteja entendendo tudo direitinho aqui, tá bom? Então, para a gente ativar o potencial dos nossos líderes, perceba que daquelas palavras que você elencou, que você utilizou, que eu citei aqui, 85% dessas palavras estão enquadradas onde? Nas atitudes e habilidades. São enquadradas ali. E 15% no conhecimento. Isso, tá, gente? É na maioria absoluta, em qualquer lugar que eu vou, seja online ou seja presencial, essa estimativa aí é exatamente essa. 85% de atitudes que nós citamos são nessa área de atitude ou de ação e habilidades, e 15% na área do conhecimento. Isso mostra uma coisa muito interessante, que nem sempre todo mundo que é muito cheio de conhecimento tem colocado as suas habilidades e ações na prática, né? Ali de forma prática para poder fazer acontecer. Então vamos ver um pouquinho sobre o conceito de conhecimento, habilidade e atitude, que vai ficar mais tranquilo para a gente poder se desenvolver. Então, conhecimento é o que? É o saber. Quando você adquire conhecimento, hoje a gente pode adquirir conhecimento muito fácil, né, sobre muitas coisas. É só você botar, dar uma busca na plataforma digital, aí você bota lá na plataforma busca e você encontra uma informação que você não sabia e você passa agora a saber. Simples assim. Então, conhecimento, hoje, qualquer pessoa pode adquirir, tá? Pelo menos no sentido assim, mais amplo, mais geral. E aí, quando você tem aquele conhecimento, você passou a ter uma oportunidade de ter uma nova habilidade. Quando você faz aquilo, pega aquele conhecimento e transforma isso em algo prático, você tem agora uma nova habilidade, tá? Você pega o conhecimento, começa a colocar em prática. Só que o que você precisa fazer para ter um resultado mais excelente? Ter atitude, ter a vontade de fazer, o querer fazer. Então, veja, conhecimento é você saber, habilidade é você saber fazer. E você vai perceber que a atitude é querer fazer. É quando você bota isso em ação, bota isso em prática. Tá ok? Então é muito importante. Conhecimento é saber, habilidade é saber fazer, você já sabe fazer. Agora, o que adianta você saber fazer se não coloca isso em prática? Eu gosto sempre de estar falando isso, que é importante. Então, para a tríade da realização, a gente precisa ter o entendimento dessas três áreas que são importantes
para mim e para você, ok? Então, vamos lá. Eu vou continuar aqui com você. Olha que coisa interessante aqui nessa imagem. Dá uma olhadinha nessa imagem e preste atenção ao que está acontecendo aqui. Para a gente ativar o potencial dos nossos líderes, nós mesmos vamos ter que sair como líderes, sair da zona de conforto. Sim ou não? Não é verdade? Para a gente poder agir e ajudar outros a saírem da sua zona de conforto. A gente tem que sair da nossa zona de conforto, que dá trabalho, dá desenvolvimento. Você precisa crescer para poder ajudar outras pessoas a crescerem. Uma das coisas que eu gosto muito é de não esconder conhecimento. Por quê? Porque me força a adquirir mais conhecimento para eu poder ajudar mais as pessoas. Então, hoje também eu estou fazendo isso aqui com você. Eu quero te dar esse conhecimento, te dar esse entendimento para ajudar você a crescer, para que eu possa também desenvolver e ajudar você a crescer. E aí você concorda comigo que olhando essa imagem, você vai perceber que tem esses peixinhos que estão normais ali, no seu aquário, tranquilo, todo mundo acostumado, com a mesma coisinha, todo mundo tranquilo ali, ótimo, tá show de bola. Agora, você está vendo um peixinho pulando e indo para um aquário totalmente novo. E aí você vai perceber que ele é um líder outlier, ou seja, um líder fora de série, um líder acima da média. Ele sai da sua zona de conforto e parte para novas circunstâncias que vão ajudar a ter novas experiências e novos resultados. Então, se a gente quer ativar novos resultados, novas experiências, novas conquistas, a gente precisa sair da zona de conforto. E um líder que faz isso, depois ele inspira também aos seus liderados e indica os liderados o caminho para onde ele tem que ir. Está fazendo sentido isso aqui para você? Faz sentido? Então, é muito importante você entender que para ativar a gente precisa sair da zona de conforto e entender todo esse contexto. Olha só, essas duas linhas que estão ali, elas estão falando exatamente sobre resultados, tá? Quem está na zona de conforto está no 50%. Olha ali. O que acontece com a pessoa que está em 50%? Ela está estagnada, sem ativação. Ela está ali, ó, estagnada, parada. Ela só faz o básico, só faz o médio, ela não faz, sabe, com aquela coisa, não, ela só faz o básico. Então preste bem atenção, pessoas que só fazem o básico estão na média. E não fique aborrecido por se eu disser que você que só faz aquilo que te pedem para fazer, só faz aquilo que é o básico, você é uma pessoa medíocre, tem uma mentalidade medíocre. Medíocre é alguém que vive na média. E pessoas que vivem na média se acostumam com as coisas na média. O casamento mais ou menos, um trabalho mais ou menos, o ministério mais ou menos, a vida pessoal mais ou menos, e tudo fica mais ou menos. Então pense nisso. Deus estabeleceu para a gente energia, foco. A gente usar o chá, você vai perceber que a ideia de nós chegarmos a 100% do resultado é a gente dar o nosso melhor. Fazer as coisas com o nosso melhor. Sair da estagnação. Então, se você talvez esteja me vendo, me ouvindo aqui, talvez você não esteja estagnado, talvez você não seja um líder medíocre, mas outros, porventura, que convivem com você e você conhece, você sabe que são. E você precisa ajudá-los, né, a poder entender que eles são chamados para serem acima da média, não na média, sabe, na parte mediana, onde as pessoas ficam acostumadas a ficar, como naquela imagem anterior que nós vimos. Então Deus está chamando você e a mim, a todos nós, a exercermos a nossa liderança e sermos pessoas que avancem, que desenvolvam aquilo que Ele colocou em nossas mãos, tá? Então vamos lá. Eu vou falar para vocês agora sobre elementos importantes na ativação da liderança. Existem alguns elementos importantíssimos que eu e você precisamos desenvolver e a nossa equipe de líderes também precisa desenvolver. Vamos lá. A primeira delas, a primeira questão que a gente precisa utilizar aqui, a primeira habilidade, comportamentos e desenvolvimento que a gente precisa ter para ativar o potencial dos nossos líderes é o perfil comportamental. Você precisa entender, conhecer o seu perfil comportamental e entender o perfil comportamental das pessoas. Mais à frente eu vou estar falando um pouquinho sobre isso aqui, te dando um panorama mais amplo, tá? Aqui eu vou fazer um resumo rápido, mas depois eu vou te dar um panorama amplo aqui sobre isso.
perfil comportamental, onde você descobre a pessoa para colocar em cada lugar, você descobre ali como a pessoa pensa, como é que ela lê o mundo, como é que ela se sente. É um perfil, um padrão comportamental que ela tem que pode te ajudar a você colocar a pessoa no lugar certo, no lugar certo, né? Ela ser a pessoa certa no lugar certo. Então vai ser muito legal. O trabalho em equipe, você também precisa saber trabalhar com a sua equipe e desenvolver que a equipe trabalhe independente de você. Isso, exatamente. Então é possível a gente desenvolver essa competência também. Outra coisa é a liderança estratégica que você precisa ter. E ter estratégias, não só estar mão na massa, você precisa estar com estratégia, saber quais ações estratégicas vai fazer com um fim proveitoso. Então isso é importantíssimo. Outra coisa que é fantástico, talvez isso não pode faltar em nenhuma liderança, isso aqui não pode faltar, é o feedback estratégico. Esse feedback você não pode faltar. Existe o feedback que é um positivo e o de desenvolvimento, mas eu quero que você entenda que os feedbacks são importantíssimos. É o retorno que você tem do líder ou do colaborador, ou da sua família, de alguém. Sabe, você tem um retorno, é o feedback. E como isso pode ser feito de maneira muito, muito prática, sempre tem que estar sendo feito, na verdade, né? Não pode não, sempre tem que fazer, porque isso vai ajudar no crescimento, desenvolvimento também de ativação dos líderes. E em quinto lugar aqui, a comunicação e motivação. Uau! A comunicação e motivação não pode faltar. Cada vez mais melhorar a comunicação, porque comunicação não é aquilo que eu falo, mas sim o que a pessoa entende, ok? E motivação é a energia que eu dou para que a pessoa tenha energia interna para a realização das coisas, tá? Antes de eu explicar um pouco mais sobre isso aqui, um pouco mais a fundo daqui a pouco, eu quero te falar como a gente consegue, então, desenvolver isso aqui. Como a gente consegue desenvolver? Eu vou te falar, de forma muito especial, desenvolvi um treinamento para líderes chamado Método EVA, desenvolvendo líderes de forma prática, tá? O Método EVA, ele é baseado em 3 pilares que a gente desenvolve para poder ajudar os líderes a crescerem na sua liderança e nas suas equipes através desse método que eu desenvolvi através de uma necessidade pessoal, como eu falei no início. É uma necessidade minha, pessoal, de treinar, de eu crescer. E aí acabei desenvolvendo um método que pode ajudar não só você, mas ajuda outras pessoas e me ajudou muito na minha liderança e tem me ajudado porque eu uso esse método sempre na minha liderança, com os meus liderados, com a minha equipe, que gerou resultados e inspiração para o crescimento deles de maneira muito forte, muito forte. Então, esse treinamento é baseado em 3 pilares básicos, como eu já disse, baseado nessas 3 letras, por isso se chama método EVA. Tá? A primeira letra, que é o E, que é a escuta inteligente. Quando eu falo sobre isso, é fantástico. Nesse módulo, nós aprendemos ferramentas, atitudes e conhecimento teórico. E bíblico, né? Por que a escuta inteligente ela é importante? O diferencial que ela faz, porque ela amplia a sua visão, faz você ter uma nova perspectiva, fazendo você ter um raio de atuação, um raio de ação muito mais amplo, com essa escuta inteligente que você pode aprender no nosso treinamento Método EVA, desenvolvendo líderes na prática. E também o segundo módulo, a gente trabalha com a valorização da equipe. Aqui, nesse módulo, nós trabalhamos além das ferramentas, do conceito e todo o contexto de liderança para ser motivada e engajada. Então, só para você entender, existe a diferença entre motivação e engajamento. Uma pessoa que é motivada, ela tem uma força interna, tá? Pessoal, que a move a fazer alguma coisa. O engajamento já é o trabalho em equipe, em conjunto, motivação em conjunto, de trabalharem juntos em prol de um determinado propósito, resultado, tá? Então, aqui na valorização da equipe, a gente trabalha muito isso aqui. E tem ferramentas, tem dicas, tem conteúdo poderoso aqui para te ajudar a fazer isso, tá? E o terceiro módulo, que é o aperfeiçoamento contínuo.
onde nós mostramos como desenvolver a sua equipe de líderes, como você se desenvolve, como nós podemos crescer e que isso tem que estar sempre em movimento. Então, nesse módulo aqui, a gente mostra os caminhos de como você crescer, desenvolver e colocar isso na prática e inspirar outras pessoas também a estar sempre crescendo e desenvolvendo. Então, uma pessoa que é picado pelo autodesenvolvimento, ela sempre quer se desenvolver, ela sempre quer crescer, porque ela sabe que ela pode também sempre contribuir de maneira bem especial. Então, o nosso método EVA, ele trabalha com esse aqui, com esse perfil muito especial, que é visando trazer um conteúdo, bastante conteúdo de forma prática, para que você consiga participar do treinamento e já colocando em prática. Participou, vai colocando em prática. E você vai vendo já resultados a partir daquilo que você coloca em prática, tá bom? Então, olha, aqui embaixo vai ter um botão onde você vai poder adquirir o nosso método EVA, desenvolvendo líderes de forma prática. Você vai poder adquirir esse treinamento muito tranquilo e fazer parte dessa turma de pessoas que querem ser líderes outlier, líderes fora de série, líderes acima da média, tá bom? Então você vai poder adquirir esse treinamento no valor de R$ 497 ou 12 vezes de R$ 47 reais, tá certo? E de forma muito específica para você, ó, top, você vai ver o quanto é importante, tá bom? Ter esse treinamento, você vai ver como é que isso vai virar uma chave absurda. Vamos continuar aqui o nosso conteúdo e eu quero que você veja comigo aqui, olha, quando eu falo sobre perfil comportamental, eu trabalho, dentre eles é o perfil DISC, tá? Perfil DISC. Onde nós trabalhamos aqui a dominância, tá? A dominância, que é o D do DISC. Essa palavra DISC vem do inglês, cada palavrinha do inglês, tá? Então, quando chegar ali no S, eu vou te explicar melhor. Então, dominância, que trabalha sobre o perfil comportamental de pessoas que buscam por resultados. São pessoas ótimas de tarefa, ótimas de execução. Você dá uma tarefa, ela vai cumprir, ela vira à noite e cumpre. Ela não dorme, mas ela cumpre, ela faz de tudo possível, mas ela às vezes nem mede as consequências, mas ela vai te entregar. Se ela prometeu que vai entregar, ela vai entregar. Então é uma pessoa que é muito focada em resultado. Então esse tipo de pessoa, você reconhece essas pessoas aí. O influência, inclusive o D, ele não gosta muito, não é tão preocupado com o que as pessoas vão sentir, vão ficar tristes. Não, é importante entregar, tem que ser feito, acabou. Tá? O D tem mais isso. O I, ele é I de influência. O influente é aquele que ele é alegre, é uma pessoa motivada, uma pessoa que inspira as pessoas, um ótimo orador, e gosta de relacionamento, busca por relacionamento. Isso é central no influente. Gosta sempre de estar cheio de gente, gosta de chamar atenção, gosta de estar sempre falando, conta piadas. Esse tipo de pessoa é um influente, geralmente, que chama atenção para si e gosta de estar no palco, gosta de estar nas atenções, gosta de estar à frente, e é aquele que tem iniciativa, tal, é o influente, tá? Você vai ver também o estável. O estável, o nome já diz, porque aqui é que entra a questão, porque é o nome stability, que é em inglês, né? E aqui é traduzido para o português como estabilidade. Então, mantiveram o DISC, né? Por causa disso, porque é em inglês. Então, estabilidade, o nome já diz, a pessoa gosta de estabilidade, ela gosta de harmonia, gosta da zona de conforto, ela gosta de ficar confortavelmente sem ter atrito, sem ter dificuldade, tudo muito bem. Mas esse tipo de pessoa, ele busca por colaboração, gosta muito de gente, gosta muito de estar junto ali. Às vezes nem sempre gosta de estar muito na frente, no palco, mas gosta de estar nos bastidores, dando braço, ajudando, sendo suporte. Então, esse tipo de pessoa, nesse perfil de estabilidade, com certeza é uma pessoa que gosta desse ambiente de pessoas, mas sabendo que pode contar. É um braço forte ali na ajuda da equipe, sabe trabalhar muito bem em equipe, está sempre junto. E vem o C de conformidade, que alguns também chamam de analítico, né? Por quê? Porque esse perfil de conformidade, a pessoa busca por precisão. Enquanto o D busca por resultado, o I busca por relacionamento, o S busca por colaboração e o C, ele busca por
precisão. É uma pessoa sistemática. É uma pessoa que ela gosta de ver as coisas nos mínimos detalhes. É a pessoa que às vezes se torna chata por querer a coisa minimamente correta. É uma pessoa que gosta de criticar as coisas e observar tudo. Ela fala menos, observa tudo e depois critica tudo aquilo ali. Então, o perfil comportamental te ajuda a quê? A você colocar as pessoas certas nos lugares certos. Imagina botar um I de influência, que é mais desorganizado, que não se preocupa muito com tarefa, com a tesouraria. Vai perder nota, esquecer dia de pagamento, é uma coisa terrível. Mas o conforme não, o de conformidade não. Ele vai seguir nos mínimos detalhes, vai descobrir até um centavo se for necessário, porque sumiu, ele vai procurar descobrir, tá? Outra coisa importante que a gente vai ver aqui é o trabalho em equipe, né, que a gente estava falando. O trabalho em equipe, eu gosto de uma declaração do Phil Jackson, que foi o treinador do Chicago Bulls, né, na era áurea, né, quando tinha o Jordan ali, Scott Pippen e companhia limitada. Ele falou assim que trabalhar em equipe é um ajudar na deficiência do outro. Outras definições são importantes, porque o trabalho em equipe, você tem um trabalho em comum, trabalhando todos juntos com um propósito comum para ter um resultado específico estabelecido. Então, o trabalho em equipe precisa ser desenvolvido e esse trabalho em equipe, ele precisa ser colocado as pessoas no lugar certo, porque quando você coloca no lugar certo, usando o exemplo próprio do basquete, você tem pessoas que trabalham em defesa, tem os alas, tem o pivô, então você tem que ter esse time funcionando com essas peças, por quê? Para que funcione corretamente. Imagina se todo mundo fosse da defesa, todo mundo é só atacante. Não, então a gente precisa colocar cada pessoa no seu lugar e o trabalho em equipe é coordenar isso, como isso funciona de maneira mais facilitada. Então, a gente precisa ativar o potencial dos nossos líderes também, ensinando-os a trabalhar em equipe, tá? E estimulando isso de maneira prática. Outra coisa que eu vejo é você desenvolver um perfil de liderança, né? Que a gente precisa ter essa questão de liderança, porque a liderança é que é o estratégico. Essa imagem é épica, eu gosto muito, porque é daquele filme Os 300. Eles desenvolveram uma estratégia. O negócio ficou ruim para derrubar os caras. Ficou ruim. Eles falaram assim, a gente pode morrer aqui, mas nós vamos mostrar por que somos espartanos. Uau! E tinha uma técnica específica que eles utilizavam que suportou dezenas e dezenas de ataques, de milhares de pessoas atacando, e eles estão lá resistindo porque eles tinham uma estratégia, eles sabiam o que fazer. Um líder precisa desenvolver estratégias para poder conseguir desenvolver assim novos resultados, novos objetivos. As estratégias podem levar você a sobreviver ou a morrer. A estratégia correta que você usa pode fazer você perder o jogo, faz você ganhar o jogo. Agora, a estratégia errada faz você perder o jogo. Então, é muito interessante a gente poder parar para pensar um pouco sobre isso, tá? E outra coisa que é importantíssima que nós estamos vendo é o feedback. Gente, feedback de desenvolvimento, feedback positivo. Isso aqui ativa o líder. Essa ferramenta tem um feedback estruturado. Nós temos feedback mapa, nós temos o feedback burger. Então, tudo isso a gente pode aprender e desenvolver estilos, diferentes tipos de feedback para serem aplicados no momento certo, na hora certa e da forma correta. Então existe mais o feedback estruturado, que você segue pelo menos 5 passos específicos para que você ative o seu líder. É uma ferramenta que você não pode deixar de aplicar na sua liderança, ter na sua liderança e aplicar. Inclusive no método EVA a gente ensina pontualmente cada passo desse, cada tudo mais para você poder entender, tá? E aqui eu quero falar um pouquinho disso porque, ligado aos assuntos anteriores, tanto a motivação também e engajamento da equipe, quanto o feedback, está tudo interligado uma coisa com outra. Vou te explicar algo aqui importante, que é o seguinte: existem níveis de liderança. Você é um líder, assim como existem 8 maneiras de você, que eu não vou tratar aqui hoje, são 8 maneiras de você liderar, que você pode liderar, e 7 delas você pode desenvolver.
né? Existem níveis de liderança, exatamente, níveis de liderança. E esses níveis de liderança a gente trabalha com essa nomenclatura M1, M2, M3 e M4, tá? O M1 são aquelas pessoas que são muito básicas, sabe? Que na liderança ela é novinha. E volta e meia, eu e você podemos nos tornar um M1 quando a gente é colocado numa nova função que a gente não conhece nada, que a gente não bota em alguma área, alguma coisa para fazer que a gente não sabe, nós nos tornamos M1. O M1 é como se fosse um bebê, que precisa ali de cuidados, precisa ser acompanhado, precisa dar mãozinha para poder atravessar, precisa ser carregado no colo algumas vezes e toma mamadeira, toma papinha, você está começando um projeto, um desenvolvimento da sua liderança numa área, então é aí que você começa a precisar de um líder por trás que esteja te orientando, ajudando, fazendo você crescer e desenvolver, tá certo? Então o M1 trabalha nesse nível de liderança, onde ele precisa de muitos cuidados, ele precisa de um passo a passo, sem dizer o seguinte, olha, faz assim, faz assado, depois faz a segunda coisa que você tem que fazer é isso, a terceira é essa. Tem que dar um passo a passo para o M1. Por isso que o M1 precisa de um passo a passo, porque ele está começando a desenvolver a sua liderança. Depois vem o segundo nível aí, que é o M2. O M2 já é como se fosse uma criança, que já tem uma certa autonomia, mas ainda precisa de ajustes, ainda precisa. Uma coisa que eu lembro, que o M1, ele é aquele que é bebê ainda, então precisa de alimentação, você precisa dar as direções, e ele faz caquinha. Faz caquinha que ele não sabe limpar. E é você que tem que ajudar exatamente a resolver o problema que ele criou por não saber, por ter baixa competência ainda na liderança. No M2, a criança já tem um pouquinho, já tem mais autonomia, já desenvolve, já resolve os seus probleminhas, as suas caquinhas ela que resolve e tudo mais. Mas volta e meia você precisa estar dando orientação, você precisa estar dando a mão e estar fazendo algumas coisas, já faz sozinho, mas outras você precisa estar junto. Então o líder, ele precisa ativar o potencial dos líderes acompanhando, né, diretamente os seus liderados, tá? Então o M2 aí é essa criança que já come sozinha, já faz algumas coisas e ela precisa desenvolver isso, tá bom? Desenvolver mais com o líder. Agora vem o M3. O M3 já é aquele que o cara que tem mais habilidade, já tem bastante coisa que ele faz, tal. E é tipo um adolescente. Como eu estou colocando isso para você entender nas faixas etárias, para você não esquecer. Então, bebê, criança e um adolescente. Então, um adolescente já é que ele tem mais autonomia, já faz um montão de coisa, já resolve várias coisas, porém, ainda falta mais maturidade, ou a pessoa em alguns momentos é descomprometida. Então no M3 aqui é onde a gente tem pessoa que tem grandes qualidades, mas às vezes não são enganjadas, não estão envolvidas, às vezes não tem o envolvimento que deveria ter, tá? Então, dentro desse contexto, o M3 precisa de você fazer algumas atitudes importantíssimas, que é chamá-lo para trabalhar junto com você. E aí, quando você chama o M3, ele vai e pede as ideias dele sobre algum projeto, ele vai começar a crescer, a desenvolver, porque ele pensa, poxa, eu faço parte disso. Você vai estar injetando motivação nele de maneira muito especial, tá certo? E o M4, que é exatamente aquele líder que todo mundo quer que cresça para chegar nele. É aquele líder que você não precisa se preocupar. Você dá o comando, ele executa, ponto final, sem dor de cabeça, tá? Nesse aqui, você precisa simplesmente ter um acompanhamento mais simples, um acompanhamento bem leve, porque ele já sabe fazer. Ele sabe o que fazer, sabe o que tem que ser feito, quais as consequências. Então você colhe muito fruto de um M4. Então você, como líder, deve desenvolver os outros líderes e ajudá-los a crescer para chegar no M4, para que eles façam, se dá o comando, eles fazem, só traz o relatório, aqui está pronto, e acabou. É assim mesmo. Então é bem legal quando a gente entende esses níveis de liderança aqui, para a gente ativar o potencial dos nossos líderes, tá ok? Então eu fico muito feliz de poder falar com você sobre isso. E eu quero contar uma história, antes de finalizar a nossa palestra,
sobre o louco da floresta, tá? É uma história que eu quero compartilhar com você sobre o louco da floresta. Então preste atenção. Um dia, um homem estava saindo para viajar, né, indo para sua cidade natal, e quando ele estava indo na viagem, no meio da estrada, ele vê uma árvore, né, já indo em direção à sua cidade natal. Ele viu uma árvore que estava com uma flecha cravada certeiramente no alvo. E aquele homem conhecia sobre essas questões, ele gostava de acompanhar, né, todo o trajeto de um arqueiro e tal, ele gostava muito dessas questões, ele sabia e viu aquilo cravado vermelhinho, no vermelhinho certinho. Aí ele pega, vai mais à frente e vê outra árvore, e ele começa a achar aquilo intrigante, falou, puxa, aí começa a ver outra árvore, e até que ele desce, onde tem um lugar assim, cheio de árvores, mas árvores lotadas com a flecha enfincada no centro exatamente do alvo. Aí ele desce e começa a perguntar às pessoas, poxa, eu vi lá as árvores com a flecha centralizadinha, certinha. Pessoal, esse é o louco da floresta, tal, é o louco da floresta. Aí eu falei assim, cara, esse cara é louco, mas tem uma precisão absurda no arco e flecha. E o pessoal falando, ele foi buscar mais uma vez. Dormiu inquieto, ele queria achar esse lobo da floresta, que ele queria conversar com ele. E ele pega então, fala assim, não, amanhã de manhã eu vou sair, vou procurar esse louco da floresta. Perguntou no hotel onde ele pousou, e procurando, falou assim, eu vou procurar. E fica naquela região mais ou menos, indicaram para ele. Então ele foi naquela região e foi vendo as árvores, e fantástico, ele maravilhado com aquilo. Ele falou assim, esse cara tem que ser levado para um concurso de arco e flecha, porque esse cara é absurdamente bom e tudo mais. O que aconteceu? Ele descobriu, quando estava chegando num momento lá, ele viu o louco da floresta, exatamente uma árvore nova. Ele viu o louco da floresta fincando na árvore a flecha, e depois ele pintava em volta da flecha. Ele pintava em volta da flecha. Sabe o que quer dizer, que significa isso? É que às vezes você fica pintando em volta da flecha. Ao invés de você treinar para ter um alvo, para acertar nas coisas, fazer as coisas certas, você está igual o louco da floresta, pintando e girando em torno do mesmo problema, do mesmo jeito, da mesma forma. Que tal você hoje sair desse ciclo de ficar girando em torno de uma única coisa? Expanda a sua visão e venha fazer parte do nosso treinamento Método Eva, treinando líderes na prática, para que você cresça e ative o potencial dos seus líderes. O potencial só pode ser ativado não pintando em torno do que já está posto. É preciso ter treinamento para poder atingir o alvo de maneira que seja efetivamente você fazendo algo, você desenvolvendo. E Deus quer te usar para lançar flechas, para fazer flechas serem lançadas e não ficarem na zona de conforto, estagnadas, ficadas na árvore e você pintando em volta. Não. Deus chamou você para mandar flechas, treinar flechas, para que elas cresçam, desenvolvam e atinjam os níveis necessários que elas precisam. Ok? Bem, espero que você tenha gostado dessa palestra. Eu vou ficando por aqui e que Deus te abençoe, e te espero juntamente nessa mentalidade de crescimento para ativar o potencial dos nossos líderes através do nosso Método Eva, desenvolvendo líderes na prática. Um beijo na bochecha, Deus te abençoe e te espero lá, hein? Tchau, tchau.